Meu nome é Luiz Felipe, eu falarei sobre a mistura e transporte de mistura de líquidos extracelulares, o leque. A unidade viva do corpo é a célula e cada órgão é um agregado de muitas células diferentes. Cada célula adaptada é a função determinada. Ao todo, são mais de 100 trilhões de células, quase todas têm capacidade de se reproduzir e, se caso necessário, se regenerar. Cerca de 56% do corpo humano é formado por líquidos. Embora muitos desses líquidos permaneçam no interior das células, os chamados líquidos intracelulares, um terço desse líquido fica no exterior, que é o chamado leque. Os líquidos extracelulares se movimentam continuamente por todo o corpo. É transportado rapidamente no sangue circulante e em seguida misturado entre o sangue e os líquidos teciduais, por difusão através das membranas capilares. No leque ficam os íons e nutrientes necessários para as células, para a manutenção da vida celular. Portanto, todos compartilham de um mesmo ambiente. O leque, chamado meio interno. O sistema de transporte dos líquidos extracelulares é transportado por todas as partes do corpo em duas etapas. Todo o sangue contido na circulação percorre o circuito em cerca de 1 minuto em média. No repouso é até 6 vezes mais rápido. 1 minuto quando em extrema atividade, conforme o sangue circula pelos capilares. Ocorre troca contínua de líquidos extracelulares entre a parte de plasma do sangue e o líquido intersticial, que preenche o espaço entre as células. Os espaços intracelulares, os capilares, são porosos, portanto, grandes quantidades de líquido e de seus constituintes em solução. Pode sofrer difusão, processo pela causa de movimentação cinética das moléculas. Regulação das concentrações de oxigênio e gás carbônico no líquido extracelular. Oxigênio. Sendo essencial para as reações químicas no interior das células, é importante que o corpo disponha de um mecanismo especial de controle. Para manter uma concentração de oxigênio constante, é quase invariável no líquido extracelular. Esse mecanismo depende das características químicas da hemoglobina, presente em todos os glóbulos vermelhos. A hemoglobina se combina com oxigênio nos pulmões. Conforme o sangue passa pelos capilares teciduais, a hemoglobina não libera o oxigênio, caso já esteja com teor elevado de oxigênio. Mas se a concentração de oxigênio for baixa, será liberada em quantidade suficiente para restabelecer a concentração tecidual adequada de oxigênio. Portanto, a regulação de contração de oxigênio nos tecidos depende prioritariamente das características químicas da própria hemoglobina. Já o gás carbônico, controlado por mecanismos nervosos, a alta concentração de gás carbônico excita o centro respiratório no cérebro, aumentando assim a frequência e amplitude respiratória, o que por sua vez aumenta a respiração de gás carbônico e, consequentemente, a elevação de gás carbônico do líquido extracelular, continuando o processo até que a condição retorne ao normal. O conteúdo do meio extracelular e do meio intracelular deve obrigatoriamente ser diferente para manter a homeostase metabólica. Valores aumentados da concentração de potássio podem causar problemas sistêmicos devido ao seu importante papel na condição e da potencial de ação da contração muscular. Já o líquido intracelular, o líquido, contém altas concentrações de íon, potássio, fosfato e magnésio. Também acontece a homeostasia, manutenções das condições constantes ou estatísticas do meio interno. Todos os órgãos e tecidos do corpo exercem funções que ajudam a manter essas condições constantes. Sistema gastrointestinal fornece nutrientes, pulmões fornecem oxigênio para o leque líquido extracelular para repor o que está sendo consumido pelas células.
Então, pessoal, é isso e muito obrigado. Boa noite, meu nome é Mariane e eu vou estar falando sobre a origem dos nutrientes, que é composto pelo sistema respiratório e o sistema digestório. O sistema respiratório é dividido pelo trato respiratório superior e o trato respiratório inferior. O trato respiratório superior ele é composto pelo nariz e cavidade nasal, a faringe, laringe e traqueia. O nariz e a cavidade nasal é o primeiro segmento por onde passa o ar durante a inspiração. Ao passar pelo nariz, o ar é filtrado, umidificado e aquecido. Quando o ar é impossibilitado de passar pelo nariz, tal passagem acontece por um atalho, que é a boca. Mas, infelizmente, quando isso acontece, o ar ele não sofre as modificações necessárias, que é a filtração, a umidificação e o aquecimento. A faringe é o órgão que atua tanto no sistema respiratório quanto no sistema digestório. Após passar pelo nariz e antes de atingir a laringe, o ar deve passar pela faringe, que também serve de passagem para os alimentos. A laringe ela apenas permite a passagem de ar. E durante a deglutição de algum alimento, uma pequena membrana obstrui a abertura da laringe, o que dificulta a passagem de fragmentos, que não seja o ar, para as vias respiratórias inferiores. Na laringe está localizada também as cordas vocais, que são responsáveis pela produção de nossa voz. A traqueia ela é um pequeno tubo cartilaginoso que liga as vias respiratórias superiores às inferiores. Já o trato respiratório inferior, ele consiste em órgãos localizados na caixa torácica, que é composto pela parte inferior da traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolos e pulmão. Os brônquios são formados por duas ramificações da traqueia, que chega até os pulmões, onde sofrem numerosas ramificações, como galhos de árvores, transformados em bronquíolos, permitindo a passagem de ar em direção aos alvéolos. Os alvéolos são estruturas saculares que se formam no final de cada bronquíolo e têm em sua volta as chamadas capilares pulmonares. Nos alvéolos dão-se as trocas gasosas ou hematose pulmonar. Já os pulmões, eles são os principais órgãos do sistema respiratório, responsável pelas trocas gasosas entre o ambiente e o sangue. São dois órgãos de forma piramidal, de consistência esponjosa, medindo mais ou menos uns 25 centímetros de comprimento. O transporte dos gases respiratórios é feita pela hemoglobina, que é uma metaloproteína constituída de ferro, que está presente nas hemácias, que são os glóbulos vermelhos. O oxigênio dentro dos alvéolos pulmonares difunde-se até os capilares sanguíneos, penetrando nas hemácias, onde se liga com a hemoglobina, sendo o gás carbônico jogado para fora. Este processo é denominado de hematose. O processo nos tecidos acontece quando o oxigênio desliga-se das moléculas de hemoglobina, difundido pelo líquido tissular, chegando até as células, que liberam o gás carbônico, que reage com a água, formando o ácido carbônico, que é difundido pelo plasma sanguíneo. O processo de respiração é dividido entre dois movimentos, o de inspiração e expiração. O movimento de inspiração se dá através da contração do diafragma e dos músculos intercostais. A inspiração promove a entrada de ar dentro do organismo. O ar inspirado contém cerca de 20% de oxigênio e apenas 0,04% de gás carbônico. A expiração é através do relaxamento do diafragma e dos músculos intercostais. A expiração promove a saída de ar dos pulmões. O ar inspirado contém 16% de oxigênio e 4,6% de gás carbônico. Agora eu vou falar sobre o sistema digestório. Bem, os órgãos do sistema digestório são responsáveis por garantir a ingestão do alimento,
a digestão, a absorção dos nutrientes e a eliminação do que não é necessário para o nosso corpo. Vou falar sobre cada componente do sistema digestório, bem como seu papel no processo da digestão. A boca é o local onde começa a digestão. Os nossos dentes promovem a digestão mecânica, garantindo que o alimento seja rasgado, amassado e triturado. Além da atuação dos dentes, o alimento na boca sofre a ação da saliva, a qual é secretada pelas glândulas salivares. A saliva contém a enzima amilase, também conhecida como peptialina, que promove o início da digestão dos carboidratos. A língua também é importante nessa etapa, garantindo que o alimento se misture à saliva e forme o chamado bolo alimentar. É a língua também que ajuda na deglutição do bolo alimentar, empurrando o bolo alimentar em direção à faringe. A faringe, como eu já havia dito, é comum tanto no sistema digestório como no sistema respiratório. A faringe abre em direção à traqueia e ao esôfago, e o bolo alimentar segue da faringe para o esôfago. O esôfago é um órgão tubular e musculoso que conecta a faringe com o estômago. O bolo alimentar atinge o estômago graças às contrações do músculo liso, que formam o esôfago. Essas contrações são chamadas de contrações peristálticas. O estômago é um órgão dilatado do sistema digestório e está localizado abaixo do diafragma. No estômago, o bolo alimentar sofre a ação do suco digestivo, chamado suco gástrico, que é misturado graças às atividades graças à atividade muscular do órgão. Nesse momento, o bolo alimentar passa a ser chamado de quimo. O suco gástrico apresenta entre seus componentes a pepsina, que atua na digestão de proteínas, e o ácido clorídrico, que torna o pH do estômago baixo e promove a ativação da pepsina. Geralmente, o ácido clorídrico e a pepsina não causam irritação na pele, na parede do estômago, pois o estômago apresenta um muco que o reveste. Além disso, há a renovação constante das células que revestem o interior do estômago. O intestino delgado trata-se da porção mais longa do sistema digestório. Apresenta cerca de 6 metros de comprimento. Possui 3 segmentos, o duodeno, o jejuno e o íleo. Nessa porção do sistema digestório, a digestão é finalizada e a absorção dos nutrientes. O órgão é responsável pela maior parte do processo de digestão. No duodeno, o quimo vindo do estômago sofre a ação das secreções pancreáticas da bile e da secreção produzida pelo próprio intestino delgado. A secreção pancreática é rica em bicarbonato e ajuda a neutralizar a acidez do quimo. Além disso, apresenta enzimas diversas, como a tripsina e a quimiotripsina, que atua nas proteínas. A bile produzida pelo fígado é armazenada na vesícula biliar, que atua como emulsificante, facilitando a digestão dos lipídios. Já que a secreção produzida pelo intestino delgado é rica em enzimas como a aminopeptidase e a nucleosidases e a fosfatases. O jejuno e o íleo são as porções seguintes do intestino delgado, que atuam principalmente na absorção de nutrientes, graças à presença da vilosidade e microvilosidade. As vilosidades são as dobras de revestimento do intestino, enquanto as microvilosidades são as projeções nas células epiteliais da vilosidade. O intestino grosso ele mede mais ou menos 1,5 metro de comprimento. Esse órgão é responsável pela absorção de água e formação da massa fecal. Além disso,
Divide-se em seco, colo e reto. No seco, ai meu Deus, observa-se uma projeção chamada de apêndice, bastante conhecida por sua inflamação, a apendicite. O reto ele termina em um canal estreito, chamado canal anal, o qual se abre para o exterior do ânus, por onde as fezes são eliminadas. As glândulas acessórias do sistema digestório liberam secreções que participam do processo de digestão. E são elas as glândulas salivárias, o pâncreas e o fígado, né, que possui as glândulas. Então, as glândulas salivárias são responsáveis pela produção da saliva, que é uma substância rica em água que também apresenta outros componentes, como enzimas e glicoproteínas. A saliva ajuda a lubrificar o bolo alimentar e também possui ação antibacteriana. No pâncreas, também conhecido como glândula mista, possui funções endócrinas e exócrinas. Sua porção exócrina é responsável pela produção do suco pancreático, que apresenta uma série de enzimas que atuam na digestão, além de bicarbonato, que neutraliza a acidez do quimo. A porção endócrina do pâncreas é responsável pela produção dos hormônios insulina e glucagon. Já o fígado é o segundo maior órgão do corpo humano, perdendo apenas para a pele. Atua em diversas funções do organismo, porém na digestão seu papel é garantir a produção da bile, uma substância que é armazenada na vesícula biliar e lançada no duodeno. A bile atua como um emulsificante de gorduras, funcionando como uma espécie de detergente, facilitando a ação das enzimas responsáveis pela quebra de gordura. Olá, meu nome é Hannah e eu vou falar sobre o metabolismo e o sistema tegumentar. Eu vou começar falando sobre o metabolismo. O que é metabolismo? É o conjunto de todas as reações que ocorrem no nosso organismo, de forma a suprir as necessidades estruturais e energéticas. As reações do metabolismo estão reunidas em duas vias metabólicas, que são o catabolismo e o anabolismo. O catabolismo é um processo contínuo e compreende as reações que promovem a degradação das moléculas complexas em produtos mais simples, com a liberação de energia. É classificado por metabolismo aeróbico, que são reações que ocorrem na presença de oxigênio, e seu produto final é a água e o gás carbônico. E também é classificado pelo metabolismo anaeróbico, que são reações que ocorrem na ausência de oxigênio, e o seu produto final é a fermentação láctica e a fermentação alcoólica. Já o anabolismo, ele compreende as reações nas quais moléculas complexas são produzidas a partir de moléculas simples. Para que essas reações ocorram, é necessário o consumo de energia. Também temos o metabolismo energético. Ele compreende o conjunto de reações que envolvem trocas energéticas no nosso organismo. Para que isso ocorra, são necessários substratos energéticos que vêm a partir da alimentação, que são os carboidratos, os lipídios e as proteínas. E por último, temos o metabolismo basal, que é a quantidade de energia que o organismo necessita para realizar as mais diversas funções, como a respiração e atividades do sistema nervoso e circulação. Agora eu vou falar sobre o sistema tegumentar. O sistema tegumentar, ele é composto por pele e seus anexos, que são pelos, unhas e glândulas. A pele é um dos maiores órgãos do nosso corpo e tem diversas funções: proteção, para proteger o nosso organismo de algumas substâncias indesejadas,
proteção contra desidratação, contra raios solares, termorregulação, né, que regula a nossa temperatura corporal. Tem também a função metabólica, que possui duas características, que é a formação de vitamina D, que é muito importante para a absorção do cálcio, e também o reservatório energético. Então, a pele ela é formada por epiderme e derme. A epiderme é constituída por epitélio estratificado pavimentoso. Apresenta 4 ou 5 camadas que são basal, espinhosa, granulosa, lúcida e córnea. A camada basal possui células prismáticas basófilas. É rica em células tronco e por isso também chamada de germinativa. Apresenta intensa atividade mitótica, sendo responsável junto com a camada espinhosa pela renovação da epiderme. A camada espinhosa possui células achatadas com núcleo central e citoplasma com tonofilamentos, que são as queratinas, e curtas expansões que dão à célula um aspecto espinhoso. A camada granulosa tem de 3 a 5 fileiras de células poligonais, achatadas de núcleo central e citoplasma com grânulos basófilos. A camada córnea é constituída por células achatadas, mortas, sem núcleo e com citoplasma cheio de queratina. A derme é a camada do tecido conjuntivo, é constituída de 2 camadas, papilar e reticular. A camada papilar é constituída de tecido conjuntivo frouxo. É a camada dérmica mais superficial em contato com a membrana basal, formada por fibras colágenas mais finas e dispostas mais verticalmente. A camada reticular é a camada mais profunda, constituída por tecido conjuntivo denso, com feixes mais grossos de colágeno, ondulados e dispostos horizontalmente. Os pelos são filamentos que crescem da pele e cobrem a maior parte da superfície corporal. São ricas em queratina. Está presente em quase todo o corpo. Eles são importantes na sensibilidade, termorregulação e proteção contra lesão e radiação solar. As unhas. Elas são placas de queratina. Contêm uma variedade de minerais, como cálcio. Ajudam na proteção dos dedos. As glândulas da pele são responsáveis por produzir secreções, podendo destacar 2, que são glândulas sudoríparas e as glândulas sebáceas. As glândulas sudoríparas são responsáveis por excretar o suor. Já a glândula sebácea produz o sebo, que garante a lubrificação da pele e do pelo. Então, é isso. Eu vim falar sobre a relação das funções corporais, ou seja, que é o sistema nervoso, né, que é composto por 3 porções principais: a porção sensitiva aferente, e o sistema nervoso central e a porção motora eferente, que no caso a gente tem os neurônios, né, que são as células responsáveis pelo sistema nervoso. Temos também o sistema nervoso que tem o sistema central. Temos também o sistema nervoso periférico, que é os nervos cranianos, que tem a principal tarefa de transmitir mensagens e motoras sensoriais. O sistema imunológico também, que é o sistema responsável pela nossa imunidade. Temos o sistema hormonal, que no corpo existe outros glândulos endócrinas, né? Que são as glândulas que liberam os hormônios diretamente na corrente sanguínea. Nós temos também as principais glândulas endócrinas que fazem parte também, que o pâncreas também está entre elas. Temos também o leucócitos, né? Que no caso os leucócitos células que participam do sistema imunológico da gente, que devemos dar destaque a ele, né, também. E temos anticorpos, como nós vimos nesses outros, né, os anticorpos é um tópico anterior. No caso, são produzidos pelos plasmócitos, né, que é formado pelos linfócitos, e os anticorpos, eles diretamente do que muitos pensam, eles não são responsáveis pela morte de um organismo causador da doença. Na realidade, eles ligam os antígenos e desencadeados. Temos também os órgãos linfóticos, temos a imunidade inata e adquirida. A inata
No caso, ela é invasora chamada de imunidade, né? E já adquirida ocorre ao longo do desenvolvimento. E a memória imunológica também, que é o motivo pelo qual todas as vacinas são eficientes, que é um organismo causador de doença, né? Um vírus morto e inoculado em pessoas, né? Estimulado desse modo, ou seja, é o sistema imune. Se essa pessoa tiver um novo contato com esse mesmo agente, seu sistema imune responderá de forma rápida, evitando a infecção.